Boa noite. O Sidney mandou dizer que hoje talvez não venha, mas que na quarta-feira que vem estará aqui com certeza. Bom, como eu dizia hoje a ele mesmo, é uma pena que nós tenhamos tão pouco tempo, né? Porque para mim é um custo cortar o assunto, né? Eu passaria aqui um ano falando só de Platão e mereceria, né? É um assunto que merece, mas vamos ter de cortar. Hoje nós vamos ver na primeira parte, vou tentar na primeira parte terminar Platão. Não pode haver um segundo módulo? Aí já não depende da gente, né? Além do mais, de qualquer forma, isso para mim é um grande esforço. Eu moro em Friburgo, para vir para cá é sempre penoso, né? Mas vamos ver, vamos ver. Então, vamos tentar, na primeira parte de hoje, terminar Platão com o assunto, o estado ideal segundo Platão, tá? O estado ideal segundo Platão. E já na segunda parte, vamos tentar começar a entender a verdadeira revolução operada por Aristóteles com relação a Platão, né? Então começaremos hoje um pouco metafisicamente falando de Aristóteles para, na próxima aula, então, encarar o tema da ética e da política em Aristóteles, tá? Vamos começar com Platão e tentar terminá-lo, mas antes é preciso fazer uma pequena incursão histórica com relação à acusação de que Platão seria a fonte de uma série de correntes gnósticas, maniqueístas. Por quê? Porque dizia Platão que o corpo era uma prisão da alma, né? O corpo era uma prisão da alma. E isso é uma das características da corrente gnóstico-maniqueísta, é encarar o corpo como um túmulo da alma, como uma prisão da alma, como algo ruim. Pois bem, eu quero, antes de tudo, desfazer esse mal-entendido. Platão, conquanto tenha realmente elementos que ele trouxe dos órficos, no sentido de dizer da maldade do corpo, da ruindade do corpo com relação à alma, ele não tem esta mesma visão que depois se desenvolverá com a gnose. Lembremos-nos que para Platão o demiurgo era o Deus. O Deus. Claro, na sua visão, este Deus, o demiurgo, ele é como que inferior à ideia suma do uno e do bem. Lembremos-nos disso. O uno e o bem é aquilo que informa mesmo a ação do demiurgo, que conforma o mundo sensível e o mundo das almas. Pois bem, o traço específico da gnose, que se segue, sobretudo depois dos maniqueus, de Mani, é o considerar o mundo e seu autor, o demiurgo, como algo nefasto. O característico da gnose, o típico da gnose, é considerar o Deus que fez o mundo algo ruim. Ruim por quê? Porque o bom é a não manifestação. Isso é a característica da gnose. Tudo quanto se manifesta no ser, na existência, é considerado pela gnose algo mau. Ora, Platão estava longe disso. Até porque o demiurgo dele era não só o feitor, o fazedor dos corpos, mas sobretudo das almas, certo? Era ele que fazia as próprias almas, e como as almas eram boas, são boas, para Platão, obviamente, o demiurgo era não só bom, mas, como ele mesmo dizia, o ótimo. O demiurgo era o verdadeiro Deus platônico, inferior, repito, à ideia suprema do uno e do bem, mas ainda assim um Deus não só bom, mas ótimo. Ao contrário, para os gnósticos, o Deus que criou o universo, ou que o conformou, é um Deus mau pelo mesmo fato, pelo próprio fato de haver criado algo e tirar algo do nada para a existência. Para que se entenda um pouco o que é a gnose, lembremos-nos do nirvana budista, né? O nirvana budista é o anseio
de voltar a não manifestado. Isto é gnóstico. Isto é gnóstico. Platão jamais teve o anseio de voltar ao não manifestado, mas de a alma liberta do corpo desfrutar na ilha dos bem-aventurados por toda a eternidade. Isso é o oposto de retornar ao nada, já que a alma não só não era nada, mas era propriamente tudo. E a volta ao não manifestado jamais passou pela cabeça de Platão. A corrente gnóstica, então, de que falo, tem várias ramificações, aliás, muito interessantes. Um dia a gente pode até pensar num curso exclusivamente sobre isso, mas vejamos uma pequena historiazinha do que é a gnose, né? Por um lado, nós temos a gnose budista. Tá? Este é um dos ramos da gnose. E ele é frutífero, ele vai aparecer com muita força ainda no século XX com um autor chamado René Guénon, né? Mas a gnose tem outras vertentes. A principal é o maniqueísmo, de Mani, né? Para quem existiam dois deuses, um bom e um mau. O mau é que fez o mundo, né? Ora, isto vai gerar na Idade Média ou uma corrente derivada, um pouco diferente, mas que vai ter influência decisiva no mundo moderno. Um monge cisterciense chamado Joaquim de Fiori, né? Que foi condenado pela igreja e tal, ele funda a ideia dos três reinos. Isso vai frutificar enormemente durante toda a história subsequente, né? Para ele, tinha havido um primeiro reino, que tinha sido o reino do Pai no povo judeu. Um segundo reino seria o reino de Cristo na igreja. Um terceiro reino seria o milênio do Espírito Santo. Ora, é só pensar o que se segue a isso. Primeiro, com o Renascimento, a ideia das três idades: Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna. Depois, eu estou simplificando, Augusto Conte com suas três eras. Depois, Marx, com a sociedade sem classe primitiva, a sociedade de classes e o comunismo. E, por fim, o terceiro Reich, né? Três reinos. Todas essas correntes ideológicas partem de um mesmo fulcro, de uma mesma raiz, que é a gnose de Joaquim de Fiori, que, por sua vez, tinha raízes profundas no maniqueísmo, que, por sua vez, tinha raízes profundas numa gnose órfica que se perde na poeira do tempo. Né? Mas veja, Platão, conquanto tenha elementos disso, e elementos fortes, tanto que pode ser reivindicado por essas mesmas correntes como seu fundador, no entanto, não é isto. Não é isto. Outra corrente gnóstica que se desenvolve serão os estoicos, né? E os estoicos tinham tanta certeza da ruindade, da maldade do corpo, que defendiam o suicídio, né? Sêneca dizia: se você vai ser escravizado, enfia uma estaca pela boca. Só isso. Aliás, eu traduzi as cartas dele a Lucílio, que era um sobrinho ou primo dele, já não recordo, né? E depois eu fui ver o título que a editora deu ao livro, diz assim: Aprendendo a Viver. Não, meu filho, é aprendendo a morrer, né? Ou melhor, a matar-se, né? Ele, em cada carta, ele defende a dignidade do suicídio diante da velhice, da escravidão e tal. Ora, lembremos que Platão dizia muito ao contrário, apesar de ele considerar o corpo túmulo e toda aquela porcaria que ele dizia do corpo. No entanto, ele dizia: um dia Deus nos livrará dele. Ou seja, estamos nas antípodas desta corrente radical, anticorpórea, que são os estoicos, que primavam pela defesa do suicídio. É tenebroso. Aliás, você lê Sêneca, que é tão famoso por diversas coisas, no entanto, cada carta dele é uma defesa do suicídio, né? Acabou se suicidando por ordem de Nero, né? Você lembra? Eu acho que ele precisou de uma mãozinha, né? Um empurrãozinho. Pois bem. Vamos ver, então, também com relação a esse debatido, esse mal compreendido estado ideal de Platão, que ele nada tinha que ver com essas correntes gnósticas, ou melhor, nada tinha que ver, é demais. Tinha algo que ver, sem, no entanto, participar plenamente disso, muito pelo contrário. Por quê? Digo muito pelo contrário, porque seu fim não é gnóstico. Seu fim não é gnóstico.
E veja, tudo, ao fim e ao cabo, se define, sobretudo, pelo fim. Isso é outra parte, essa é uma outra discussão que já encararemos particularmente com relação a Aristóteles. Pois bem, veja que Platão já foi mal entendido no famoso amor platônico, né? Hoje, quando a gente fala de amor platônico, diz assim, você ama a pessoa sem ter relações carnais, não é isso? Isso é o amor platônico. Nada, essa é uma invenção renascentista, né? Lembremos que na escalada erótica de Platão, o primeiro amor é o amor da reprodução. Lembremos, reproduzir-se é como que eternizar-se, né? Ou seja, era um amor carnal, sim, para a procriação, não pelo prazer, isso sem dúvida nenhuma. Mas é falso dizer que o amor platônico tem algo que ver com a mera admiração do amado ou algo gnóstico, como por exemplo em Wagner, Tristão e Isolda. Não sei se vocês já viram isso. Tristão e Isolda é muito interessante, porque o casal adúltero, quando tem oportunidade de realizar aquilo para o que eles eram adúlteros, não fazem. Na verdade, eles não amam um ao outro, nem sequer o adultério. Eles amam a morte. E isto é gnóstico. Isto é gnóstico. O pacto que os amantes Tristão e Isolda fazem não é de adultério, é de morte, né? De morte. Pois estamos nas antípodas de Platão. Estamos nas antípodas. E a sua concepção de Estado, com um monte de confusões que vamos ver, com um monte de absurdos. Nosso amigo ali se revolta contra os absurdos deles, e eu também, e o veremos. Mas, em conjunto, a concepção de Estado de Platão é bela e não tem que ver com as utopias como de Thomas More ou de Campanella, né? Nada que ver. Por quê? Para Platão, e vamos entender isso pouco a pouco nesse primeiro tempo, para Platão o Estado é uma ampliação da alma. É uma alma em ponto grande. Relembremos o que era a alma para Platão. Platão dizia que a alma tinha três partes. Uma, a racional, a propriamente mortal, aquela que perdura, aquela que sobrevive, aquela que se eterniza após a morte do corpo. E duas partes irracionais, que morriam junto com o corpo, ou seja, uma parte da alma morria junto com o corpo, enquanto outra sobrevivia ao corpo. Que partes eram essas? A imortal, a parte racional, a parte intelectual, né? Aquela capaz de captar aquele mundo suprassensível das ideias. As outras eram a irascível e a concupiscível. Tentemos entender. Irascível é isso mesmo que quer dizer. Nós temos ira, nós temos fogo, nós temos ardor, nós temos várias coisas que decorrem desta potência da alma, desta parte, segundo ele, racional. E temos a concupiscível, que tem que ver com os prazeres, seja o prazer da nutrição, seja o prazer da procriação. Pois bem, o estado proposto por Platão é exatamente um estado com estas três mesmas potências: a racional, a irascível e a concupiscível, nesta ordem de importância, já que a concupiscível é inferior, sendo a irascível o elo de ligação entre essas duas partes. Vocês se lembram quais as classes que ele dava ao seu estado ideal? Vale a pena ler, são belas páginas da República. Para ele, há duas classes principais nesse seu estado ideal. A primeira, a inferior, a dos produtores. São os camponeses, os operários, os comerciantes. Os que produzem coisas para o atendimento da potência concupiscível da alma, né? Ou seja, produzem alimentos, produzem os bens necessários ao corpo, né? Esta é a primeira classe de Platão. A segunda será a classe dos guardiães ou guardiões do Estado. Esta, por sua vez, se divide em duas. A dos guerreiros, que seria ocioso dizer, corresponde, obviamente, à potência irascível, e a dos verdadeiros dirigentes, a dos dirigentes filósofos, ou seja,
Na camada superior estão os próprios filósofos regendo a cidade. Ora, os filósofos, na camada superior dos guardiões, corresponde à parte racional da alma. E que, portanto, como nós vimos desde Sócrates, deve comandar com encrátea o corpo. Abaixo deles, ainda entre os guardiões, mas obedecendo a essa camada superior, estão os guerreiros. E onde estão os escravos? Os escravos não estão. Não estão. Aí você precisa entender o que era o escravo para o grego, né? Não era. Não era. Não era. Né? Embora Platão amenize muito, mas a concepção do grego, veja, o grego era radicalmente etnocêntrico, né? Segundo uma linguagem moderna, né? Aristóteles vai dizer que o grego, que é assim, como é? O grego é apto para dominar todos os outros povos e que todos os outros povos lhe são inferiores. Os nórdicos têm força, mas não têm inteligência, dizia Aristóteles. Os asiáticos têm inteligência, mas não têm força. Os gregos têm as duas coisas. Tá? Essa era uma concepção geral, da qual nem sequer os maiores fugiram antes da expansão de Alexandre. A expansão de Alexandre vai romper com esse exclusivismo político, no sentido de polis, das polis gregas. Veja que o próprio Aristóteles, que era macedônio, era um pouquinho discriminado, né? A Macedônia não era a Magna Grécia, né? Não era propriamente a Hélade, eram bárbaros. Esse termo bárbaros só é deles, né? Havia um etnocentrismo radical de que não partilharão os romanos, né? Os romanos são outro tipo de mentalidade, né? A sua conquista do mundo, a sua imposição da Pax Romana se deve a outros motivos que não o etnocentrismo. Os romanos não se consideravam em si, por si, superiores aos demais, embora sim dotados pelos deuses da incumbência de impor a Pax ao mundo. Mas isso é outro assunto. Ou seja, os escravos não entram aí. Os escravos são como que parte da mobília, parte do instrumental, né? Claro, Platão não diria com essa crueza. Ele atenua, Aristóteles tampouco vai dizer com essa crueza, mas nós vamos ver em Aristóteles as dificuldades da tese dele da escravidão. Mas lembre-se, dizia ele, pode haver verdadeira amizade entre o senhor e o escravo. Isso já é um pouco distinto da radicalidade antibárbara dos helênicos, tá? Pois bem, mas nesta primeira camada, então, nós temos a parte da sociedade, a classe social que corresponde à potência concupiscível da alma humana, né? Que são os produtores, os camponeses, os operários, os comerciantes, e que atendem exatamente às necessidades, quer do corpo, quer desta parte irracional da alma chamada concupiscível. Acima deles, já na classe dos guardiões ou guardiãs, que se dividem em duas, teremos os guerreiros, que claramente correspondem à potência irascível da alma humana. E acima temos a classe dos guardiões, governantes, reis, filósofos. Os filósofos como a classe social superior e que manda na mesma medida em que o que manda na alma humana é a parte racional sobre as duas irracionais, né? Mas com uma hierarquia clara. A parte irascível é uma espécie de correia de transmissão, de elo de ligação entre a concupiscível e a racional. Está entendido que essa concepção do Estado é uma ampliação do conceito de alma humana? Ele é absolutamente correlato, né? E mais, para ele, assim como a alma humana tem por fim, por telos, tem por razão escatológica, não a vida do aquém, mas a vida do além, também o Estado não tem função, não tem fim, senão a própria felicidade das almas no além. Veja que ele mantém uma exata correspondência entre as potências da alma, entre as suas partes, entre as suas características, e o Estado, que seria uma ampliação dessa alma, e mais que isso,
O Estado tem, assim como o homem, um fim no além. Faz-me lembrar Santo Tomás de Aquino, que em De Reino diz: o fim da multidão, ou seja, do Estado, não pode ser senão o fim de cada indivíduo dela. Né? Faz-me lembrar, porque parecem fórmulas muito semelhantes, embora em contextos absolutamente diferentes. Pois bem, esta sociedade, para ser perfeita, aliás, só um breve parêntese, vocês conseguem imaginar um período da história em que, de fato, essa concepção platônica teve vigência real? Se concretizou? A Idade Média. Substitua-se os filósofos pelo clero e teremos a tripla sociedade platônica realizada na prática pelo cristianismo, por outros motivos, obviamente, com outro contexto, mas muito semelhante. Na Grécia não se realizou. Isso a partir do século XIII, não? Não, depois da queda de Roma. Né? Depois da queda de Roma. Esse seria um assunto muito interessante para tratar, o que foi a Idade Média, né? Sobretudo o que foi todo esse período de cristandade, desde Constantino até Filipe o Belo, né? Que corresponde, mutatis mutandis, com algumas alterações, à profecia de Daniel da Bíblia. Bom, isso já é outro assunto, é outro curso, a gente pode dar 10 milhões de cursos. Mas o fato é que, veja, de que virtudes terá de armar-se esse estado para ser tão perfeito quanto uma alma perfeita? Das mesmas virtudes da alma. Ora, se nós temos 3 potências, a cada uma dessas potências há de corresponder a uma virtude. E lembremos, para Aristóteles, assim como para Sócrates, a felicidade decorre da virtude. Não é isso? Pois é. Qual é a virtude da parte superior da alma? A sapiência, a sabedoria. Portanto, a sociedade tem de reger-se pela virtude da sabedoria, sobretudo lá no ápice. Né? Qual é a virtude correlata própria da parte irascível da alma humana? A coragem, a fortaleza, a força. Exatamente. É a camada, é a classe dos guerreiros que tem de ter a mesma virtude que a parte irascível da alma humana. E qual é a virtude relativa à parte inferior da alma humana, que é a concupiscível, a dos prazeres da nutrição e da reprodução? A temperança, a moderação, né? Mas, para que se unam essas 3 virtudes, cada uma das quais, repito, corresponde a uma das potências da alma humana, é preciso uma virtude, uma supra-virtude, que as coordene e hierarquize. Lembre-se que para Platão... Oh, chegou meu chefe. Seja bem-vindo. Chefe Cisne. Chefe Cisne, né? É o chefe do clã. Assim como o próprio mundo das ideias é hierarquicamente, harmonicamente hierarquizado, ele tem uma harmonia interna, as coisas se correspondem, as ideias se correspondem em graus, hierarquias, subordinações, etc, etc. Também essas 3 virtudes correspondentes às 3 partes da alma, ou seja, a sapiência, a fortaleza e a temperança, têm de ser regidos por uma supra-virtude, que é a virtude da justiça. Alguém me perguntou se eu ia falar de justiça hoje. Estou falando. Mas entendamos, assim como Sócrates havia libertado a ideia de liberdade das suas amarras jurídico-políticas, lembra-se? A euleteria era a liberdade da alma com relação às paixões. O que importava para ele era ser livre, não ser servo das paixões. Não entendamos a justiça para Platão do mesmo modo que entenderíamos hoje, fez justiça dando o salário devido a determinada classe de trabalhadores. Não é isto, não é isto. Exatamente, a justiça platônica é a capacidade da sociedade de dar igualdade na desigualdade. Ou seja, de harmonizar as diversas partes desiguais
e hierarquizando-as de acordo com o seu próprio valor individual, mas tendo em vista o fim. Ora, a virtude da justiça, ela tem de regular o Estado, regular a sociedade, para quê? Aquela classe de produtores seja dócil, obediente, à classe dos guerreiros, e por sua vez a classe dos guerreiros obediente à classe dos filósofos. Assim como a potência concupiscível deve ser submissa à potência irascível, que deve ser submissa à potência racional. Não há, na teoria platônica do estado ideal, uma fissura com relação à sua concepção de alma. Por lacunas que haja, e as há muitas, o fato é que a correspondência entre estado ideal para Platão e alma é absolutamente perfeita. Perfeita. E essa perfeição tem uma beleza que depois nem sequer Aristóteles vai haver, nós já vamos ver hoje, certo retrocesso de Aristóteles com relação a isso, né? Pois bem, nós estamos no livro A República, né? Nós vamos ver que ele vai evoluir da República, evoluir entre aspas, né? Para um livro chamado Político e finalmente para as leis. É costume ler que as leis seriam uma atenuação da teoria do estado ideal em Platão, né? Isso é falso. Isso é falso. Não se trata de atenuação. Trata-se de que ele era um pouquinho irrealista, né? Às vezes, né? Ele sonhava um pouquinho, mas ele caiu na real, digamos. Ele viu, depois de experiências frustradas com 2 tiranos, tentando convencê-los a formar esse estado ideal, e quase morrendo por causa disso, foi preso, né? Ele se convenceu, e o diz, que é impossível, dada a geral corrupção social, a geral corrupção dos políticos, é impossível a instauração, pelo menos imediata, deste estado ideal. E, portanto, recorre ele, então, às leis, a uma Constituição, para pouco a pouco, e na medida do possível, aproximar o mais possível o Estado deste estado ideal. É esta a função do livro As Leis, né? Mas veja que, como gosta de repetir meu amigo Sidney, ele já começa as leis dizendo que as leis têm uma origem divina, né? Veja, ele não atenua nada, ele continua, primeiro, vendo o Estado como uma alma humana em ponto grande. E, se o Estado não é mais que a alma humana em ponto grande, tem o mesmo fim que a própria alma, né? Veja que Platão, em nenhum momento, nem sequer nas leis, ele vai romper o telos que ele atribui à alma e ao Estado como ampliação da alma. Pois bem, se isso está entendido, compreendemos a beleza da tese de Platão, que, repito, está muito distante das utopias posteriores gnósticas. Muito distante, muito distante. Mas é preciso também, é forçoso ver as lacunas, os absurdos em que ele incorre ao mesmo tempo em que elabora essa bela tese que, como eu já disse, como que se concretizará, como que se realizará na cristandade medieval, né? Mas antes disso, vejamos um pouquinho, isso vai ser importante para a discussão que terá depois Aristóteles a respeito do melhor regime, né? Pois bem, para Platão só há um regime bom, só é o regime aristocrático. Aristocrático. Por que o aristocrático? Não entendamos o aristocrático ao modo de uma herança de sangue, né? É uma aristocracia por mérito e virtude, né? Essas classes, aliás, essas 3 classes de Platão não são castas, hein, no sentido indiano. Tem mobilidade, né? Teriam mobilidade, ou seja, quem nasce já veremos como, quem nascesse na classe dos produtores, se revelasse talento dialético, iria para a classe do... E apesar de ele dizer aquilo que eu disse da outra vez, que a alma
em purgação pode voltar no corpo de uma mulher, ele admitia que as mulheres fizessem parte da classe superior, né? Ele não, ao contrário do que muita gente pensa, as mulheres podiam fazer parte da classe dos filósofos regentes. Hein? Não, ele as igualava e ele o diz impressionante. São coisas um pouco contraditórias, mas ele o diz abertamente, que se a mulher, assim como o filho de um camponês, como qualquer um, demonstrar real talento, já vamos ver que para ser filósofo, sabe, com que idade era considerada uma pessoa dialética? Com 50 anos. 50. Eram 50, até 50 anos, um período de, não é de formação, não, de provas, de provações, né? Era impressionante, para você chegar àquela classe era tremendo. Mas podia mulher, podia tudo. Pode. Tudo. Mulher, camponês, todo mundo. Podia. Hein? Não. Isso ele diz que abertamente não. É homossexual. Não, isso não. A mulher, sim. E já vamos ver com mais detalhes isso. Pois bem, só há um regime ideal, é o aristocrático. Por quê? O aristocrático é o regime regido por essa classe de filósofos, não é isso? Porque pelos que têm real mérito para estar na classe superior, né? Pois bem, quais são as degenerações deste regime ideal aristocrático? As mesmas degenerações que podem acontecer à alma. Mais uma vez, a perfeita correspondência entre alma e Estado se verá, né? Primeiro, primeira degeneração da aristocracia é o que ele chama de timocracia. Timose em grego quer dizer honra, né? Logo, timocracia, regime da honra, né? O que é isso? É quando essa classe de guerreiros valentes, lutadores, começa a impor como virtude principal da sociedade, do Estado, não a parte racional dialética, mas a virtude da honra. A honra. Meritocracia, é isso? Não entendamos timocracia como meritocracia, né? Meritocracia é todo o regime dele. Se não fosse, ele não permitiria que as mulheres ou os filhos de camponeses chegassem à classe superior. Se chegavam lá, é por mérito intelectual e dialético. Nesse sentido, é uma meritocracia. A timocracia é quando você substitui a virtude principal do racional, do dialético, pela virtude da honra. Da honra. E esta virtude é própria de quem? Dos guerreiros, dos soldados. Donde isso corresponde à substituição, em termos de principalidade, da potência racional da alma pela potência irascível. Certo? Pela potência irascível. Esse é o primeiro declínio, a primeira degradação do Estado, é também a primeira degradação da alma. De aristocracia caímos para uma timocracia. Timocracia. Né? Como diz o próprio Platão, é como querer os efeitos dispensando as causas. Porque, dizia ele, a honra verdadeira se deve à virtude superior e não à virtude intermediária. Quando a virtude intermediária ou irascível, de fortaleza, que corresponde à potência irascível, substitui a outra, nós já temos um declínio, tanto da alma quanto do regime, de aristocracia para a democracia. Mas, como dizia Platão, já na democracia havia um como que anseio turbulento e subterrâneo da parte inferior da alma, ou concupiscível. Sumiu? Alô? Estava oculto já nessa democracia uma espécie de revolta da parte inferior da alma e da parte inferior da sociedade. Qual é? A concupiscível, propriamente a das riquezas. Logo, o próximo declínio social, após a democracia, é a oligarquia, ou o reino das posses, o reino das riquezas. Então veja, caímos da aristocracia, que é o regime político da perfeita ordenação
social, assim como é perfeita a ordenação da alma com suas diversas potências, caímos para a democracia, que é a substituição da virtude principal pela virtude intermediária. Daí para a oligarquia, né? Ou seja, passa a reinar, passa a governar os que têm dinheiro e porque têm dinheiro, né? E porque têm dinheiro. Ora, diz ele, este estado tampouco pode durar muito. Porque uma coisa é você ser pobre sob a regência do racional, outra é ser pobre sob a regência dos ricos. Logo, no seio de um regime assim, brotará a indignação, a revolta popular, o anseio dos pobres de serem tão ricos como os ricos. E isso vai gerar a quarta degenerescência, já abaixo até das próprias potências da alma, que é o que ele chamava de democracia ou demagogia. E que ele identificava claramente com o regime democrático que vivia Atenas então. Lembremos que está intimamente ligado na cabeça de Platão o regime democrático ateniense e a sofística. Lembra? O que é a sofística? A retórica que visa meramente alcançar o poder, pois essa é a definição de democracia ou demagogia para Platão. Né? Hein? Não, sofísticos. Os sofistas. Os sofistas, né? Os sofistas, a erística, lembremos, era a retórica, tinha por objetivo central chegar ao poder. Os sofistas, na verdade, ensinavam a jovens ricos a como engabelar todo mundo, o juízo do povo, né? Isso era a democracia ateniense, né? Que para Platão já era a degenerescência da própria oligarquia. Mas, como este Estado gera um estado de licenciosidade absoluta, de nenhum valor moral, de absoluta corrupção da alma, só pode degenerar no último estágio, que é a tirania. Tá certo? Vejamos, temos um degrau, temos uma escada. Começamos com a aristocracia como regime perfeito, né? Em que imperam as mesmas três virtudes que devem imperar na alma: a sapiência acima, a fortaleza ou coragem no meio, a temperança embaixo, as três regidas, hierarquizadas e harmonizadas pela virtude da justiça. E isso se espelha no regime aristocrático, que é o regime governado supremamente pelos filósofos que ali estão por mérito. Por mérito. Muito bem. Quando a segunda potência da alma humana, a intermediária, a irascível, se revolta e se substitui à potência superior ou racional, temos a queda da aristocracia na timocracia, o regime da honra. Recordo, timose, honra em grego. O resultado desta queda é que já aí existe subterraneamente uma espécie de revolta da potência inferior, que é a concupiscível. O desejo não só de prazeres, mas de riquezas. E isso vai gerar uma nova decadência, que é a queda da timocracia em oligarquia. Ora, como a oligarquia é um regime que provoca a revolta dos pobres contra os ricos, os pobres acabarão por tomar o poder e instaurar a democracia, que é o regime da licenciosidade em todos os termos, que, por isso mesmo, por sua intrínseca corrupção, gerará o pior dos regimes, que é a tirania. Ou o regime de um só, no mau sentido, né? Veja que ele admite o regime monárquico, ou do rei filósofo. Tá? Sim. Parece que ele fala também de uma tirania da maioria. Também. É a primeira tirania da maioria, né? Mas quem mais vai falar nisso é São Tomás de Aquino. Tomás de Aquino é quem vai dizer que a tirania não é só de um, pode ser de muitos, ou da maioria. Mas veja que essa queda é também a queda da alma. Lembremos que para ele, a alma completamente perdida no Gorgias, aquela que vai desfrutar por toda a eternidade do fogo do inferno, é a alma que se bestializou. É a alma que
não se elevou, que caiu e de lá não soube sair, do Estado propriamente animal. Ora, no campo político, isso se traduz nesses dois últimos regimes, nos três últimos regimes: oligarquia, democracia e tirania. Né? É a queda absoluta da sociedade, assim como pode haver uma queda absoluta da alma. Lembremos-nos que a alma tinha três possíveis resultados na vida do além. Ou ela foi uma excelente alma e elevou-se do sensível ao suprassensível e levou sua vida em função do conhecimento, e ela então desfrutaria eternamente na ilha dos bem-aventurados. Ou ela tinha cometido pecados, digamos, pecados entre aspas, esse termo não existia para ele, tinha cometido coisas ruins, mas não era totalmente corrompido, então passaria uma temporada no Tártaro, mas depois subiria do Tártaro e iria para a ilha dos bem-aventurados. E havia aquelas almas que padeceriam o fogo eterno no Tártaro, exatamente porque se tinham animalizado, bestializado. Não é isso? Pois é a mesma queda do Estado. Tá? Bom, com isso nós temos ainda uma perfeita correspondência entre as duas coisas. E mais uma vez a prova de que para Platão, embora ele não o diga exatamente com essas letras, mas para Platão o Estado é a alma humana em ponto grande, e que, portanto, por ser a alma em ponto grande, não terá outro fim senão o mesmo fim de cada alma. Repito, isso lembra muito o que dirá Santo Tomás de Aquino em Der Reino. Pois é. E ainda antes de passarmos para os absurdos, né, porque até agora nós estamos vendo o lado brilhante e belo, ainda que um pouco utópico, de Platão. Mas vejamos como era a educação para que a sociedade tivesse esse regime aristocrático de perfeita harmonia entre as diversas partes desta alma em ponto grande que era o Estado. Bom, todos, mas sobretudo a classe dos guardiões, que se dividia em guerreiros e filósofos, como eu já disse, todos teriam uma educação básica. A primeira educação básica e geral, sobretudo para os guardiões, era a educação pela música. A educação pela música. Segundo ele, a música como que conforma a alma para o futuro crescimento dialético, para o futuro filosofar. A música é como um preâmbulo da filosofia. E ele, no entanto, abole da sua república ideal toda e qualquer música que ele mesmo chamava de langorosa. Ou seja, a música que afrouxa a alma, a música que a torna lânguida, né? A música que não a viriliza. E determinava que a música fosse viril, por um lado, e por outro lado, simples, sem grandes complexidades. Melodias e harmonias muito simples. Veja que o tema da música para os gregos era muito importante. Lembremos que, eu vou falar disso mais particularmente, Aristóteles termina o seu A Política com um capítulo sobre a música. Né? A música na formação do caráter humano. Né? A música na formação do caráter humano. Então, para ele, a música era como que o preâmbulo da educação dessa classe superior, essa classe de filósofos. Aliás, mais uma vez, se queremos correspondência com a Idade Média cristã, a teremos. Lembremos... Desculpe, eu estou lembrando agora de uma coisa que eu vi certa vez. Sim. Que a música era o único legado que não nos tinha vindo dos gregos. O único? A única coisa que não tinha vindo dos gregos. Em termos de tudo a gente, matemática, filosofia, tudo veio dos gregos, menos a música. Nós temos, na história da música, nós temos uma espécie de enigma. Eu imaginei, quando li isso, que a música ela surgiria bem mais tarde aqui pela Idade Média,
Não. Aliás, tem há gravações hoje em dia, porque acharam papiros, né, manuscritos com notações musicais gregas. Já há gravações. É muito interessante ouvi-las. O modo lídio, o modo dó, são vários modos, né, de música. É muito interessante. Eu acho que se buscar no... Como é que é? Emule, né? Emule, lá da mula, você acaba achando, né? Baixa por ali. Buscar música grega, eu acho que acaba baixando. Bom, isso aí, eu sei lá como é que busca. Vai tentando. Emula, lá a mula a gente tenta, né? Mas agora, historicamente, há um mistério, sim. Por exemplo, de que decorre o canto gregoriano, por exemplo? Não se sabe exatamente. Pode ser que tenha influência grega, da música grega, pode ser que tenha influência de música judaica, pode ser perfeitamente, mas não se tem certeza. Pela carência de notações, pela carência de história sobre isso. Mas o fato é que, como teoria, a música não sofre interrupção. Muito pelo contrário. Lembremos Santo Tomás de Aquino, por exemplo. Aos 18 anos ele já tinha cursado, e esse era o sistema medieval, já tinha cursado a chamada Faculdade de Artes, né? Aos 18 anos. Aí é que ele entrava para a Faculdade de Teologia. Bom, mas havia, e isso é herança dos romanos, que por sua vez é herança dos gregos, havia o trivium e o quadrivium. No trivium você estudava gramática, retórica e lógica, o dialético. Dialética ou lógica. E no quadrivium você estudava geometria, matemática, astronomia e música. Veja que a música está incorporada na Idade Média também como o ápice das ciências ou artes intermediárias. Está certo? E é exatamente o que Platão está dizendo. A música como um preâmbulo, como um forjador, como um preparador da alma, como um molde apto a receber o aprendizado dialético, filosófico, metafísico. E já havia uma influência grande de Davi quando compunham os salmos. E ele tocava quinor, que é uma espécie de... Aí resta... Eu não sou especialista nas relações entre o povo judaico, o judeu e os gregos. Há muita controvérsia a respeito a isso, né? Já vários quiseram dizer que a filosofia grega é resultado do contato com as escrituras bíblicas. Não creio, não me parece. Acho que há uma forçação aí, né? Orientais também, influência. Acho que não. Acho que os gregos têm algo de misterioso. Eu gosto de cultivar esse mistério dos gregos, né? Ou seja, os gregos, por alguma razão, são o povo eleito da razão, digamos assim. Tá certo? É como se eles estivessem destinados a isso, a fazer o que eles fizeram, a ter esses gigantes que são Sócrates, Platão e Aristóteles, né? Bom, mas eu não sei, realmente eu não sei. O que eu sei é que a música grega, é muito interessante vocês lerem o capítulo da política de Aristóteles. Ele fala dos diversos modos, né? Os efeitos que tal ou qual modo geram na alma, porque este é bom, porque este é ruim, é mais ou menos o que o Platão diz, né? Ele proíbe em sua república a música langorosa, aquela que entíbia, aquela que afrouxa, aquela que torna a alma frouxa, incapaz da guerra. Veja, os guerreiros são também da classe dominante, digamos assim, para usar uma terminologia moderna, mas também afrouxa a alma para o árduo caminho da dialética ou da filosofia. Lembremos-nos do termo segunda navegação, lembra? O que era a segunda navegação para Platão? Segunda navegação era a navegação a remos quando não há vento. Logo, a navegação a remos é muito mais árdua que a navegação a vento, a vela. Como eu disse, só aos 50 anos um homem era considerado apto para a dialética. Aos 50 anos. Só então ele participava efetivamente dessa camada de reis, de governantes filósofos. Tá? Bom, uma parte então, para forjar a parte racional da alma, era a música, como preâmbulo do próprio aprendizado dialético. A outra era a ginástica. A ginástica para preparar aí
potência intermediária da alma, que é a irascível, né? E aí que ele fala, sobretudo das mulheres. As mulheres que forem da classe dos guardiões têm que fazer ginástica nua junto com os homens, né? Eu penso, não ia dar muito certo, né? Mas é meio esquisito, mas tá bom. Participavam homens e mulheres da ginástica nus, não sei a razão exata do porquê da nudez, mas o fato é que mesmo aí Platão é comedido. Diz, ginástica sem exagero, na medida exata para fortalecer a potência irascível, mas não a ponto de torná-la rebelde à potência racional e com isso ocasionar na sociedade uma timocracia. Ok? A ginástica comedidamente. A ginástica nunca além de certo ponto, no exato limite para forjar mais que um belo corpo. Veja, não estamos no terreno da beleza corpórea típica dos gregos. Estamos no terreno do forjar uma competente potência irascível para servir de elo intermediário entre a potência concupiscível e a potência racional, não só em cada alma humana individual, mas nesta alma em Porto Grande, que era o Estado. Até aqui não há fissuras em Platão. Me parece de uma beleza impressionante. Eu repito que, no meu modo de ver, Aristóteles, com relação a isso que eu disse até agora, representa uma espécie de retrocesso, mas não podemos deixar de lado os problemas, não só de Platão, mas de todos os gregos. Pois bem, é aí que Platão participa do utópico, é aí que ele incorre no erro da utopia. Por quê? Parte ele de um pressuposto correto. A classe dos guardiões superior, a classe dos filósofos, não pode ter posses, não pode ter nada. Por isso eu digo que corresponde de alguma maneira à ideia do clero medieval. Tá? É uma espécie de voto de pobreza, né? O voto de pobreza era total. Nenhum membro da classe superior podia ter nada, nem família, nem mulher, nem filhos. Portanto, a mulher e os filhos seriam socializados. Tá certo? Esse é o primeiro problema da sua tese. Ele rompe com aquilo que, aí sim, Aristóteles não romperá por um realismo fantástico da história. A família é a primeira organização social. Ela é natural. Ela não é uma criação humana. Ela não é resultado de um egoísmo. Ela não é uma posse como é uma fábrica. Ela não é uma posse como é um pedaço de terra. Ela é natural. É a primeira organização espontânea do ser humano. E isso Platão não considera. Ele como que pula da alma humana individual para o Estado, sem passar por essas células intermediárias que são as famílias. E, portanto, abole ele a família, torna as mulheres coletivas, embora houvesse ritos matrimoniais, mas que confusão, né? Eu não sei como era isso não, mas e os filhos não poderiam saber quem eram seus pais. Eles eram como que filhos de um grupo restrito próximo. Ou seja, eu não vou entrar em detalhes, né, porque seria perder um pouquinho de tempo, mas a absurdidade, o absurdo da coisa salta aos olhos, tanto salta aos olhos que logo lhe foram dizer: meu filho, daqui a pouco o filho está casando com o pai, que está casando com a mãe, ou seja, teremos um incesto instituído sem querer, né? Nem assim ele retrocede dessa ideia, né? A ideia do fim da família, da socialização da mulher e dos filhos, e portanto, mas veja, essa socialização da mulher e dos filhos é só para os guardiães, né? Não é para o povão. O povão estava livre disso, graças a Deus, né? Estava livre disso, né? Isso era só para as classes. Guerreiros também? Também. As mulheres seriam reprodutoras dos guardiões. Dos guardiães, não, mas também dos filósofos. Com essa diferença, elas podiam também ser filósofas, mas ainda que o fossem, seriam socializadas. Mais ou menos, sabe? Hein? Vazio, que reproduzir um bocadinho. Um pouquinho,
um pouquinho, mas com finalidades completamente distintas, né? Tá? Tem alguma filósofa que tenha se sobressaído? Na Grécia? É. Não. Que eu saiba. Não. O nazismo chegou a botar isso em prática na década de final da década de 20. Mas veja a diferença. Platão, ainda que com seus absurdos e erros e equívocos, e sua falta de realismo com relação a essa organização social natural que é a família, né, tinha, por fim, algo superior. O fim do nazismo era horroroso. Tá certo? Veja, há uma distância grande entre 1000 anos do Terceiro Reich e a eternidade da alma na Ilha dos Bem-Aventurados. Tá certo? Ora, como algo se define por seu fim, é óbvio que não se podem confundir. Uma coisa é criticar Platão nos seus absurdos e na sua possibilidade de se tornar pasto para loucuras como o nazismo, né? E não só como o nazismo, né? Como 1000 e outras coisas. Mas, daí a dizer que Platão é o pai do nazismo, vai uma distância, né? Eu repito que, se uma coisa se define por seu fim, Platão está infinitamente acima de quaisquer visões como a do nazismo. Alô. Tá certo? Ou seja, o nazismo pegou de Platão o que ele tinha de pior e nem passou perto do que ele tinha de sublime. Nem passou perto, né? Esse era o primeiro problema. O segundo é que Platão, como todos os gregos, tinha o etnocentrismo político, ou seja, da própria polis, e que a polis perfeita era uma polis pequena. Aristóteles vai chegar a dizer que uma cidade, uma polis com mais de 5.000 habitantes só seria governável por um deus. Imagina se eles vissem a cidade do México ou São Paulo, né? A cidade do México são 20 milhões de habitantes. É verdade que é ingovernável mesmo, né? Eu acho que nem um deus, né? Para a cidade do México. Mas eles tinham, então, como princípio, o controle da natalidade absoluto, né? Absoluto. E esse controle da natalidade permitia o aborto e a exposição de crianças. Os aleijados, os que nascessem aleijados, obviamente seriam expostos para morrer, expostos à intempérie, né? Os métodos de abortar eram mais ou menos humanizados, mas seguiam sendo aborto. Tudo em função da regência melhor possível de uma sociedade pequena, né? Uma sociedade grande seria praticamente ingovernável. Veja que tudo isso, como eu já disse ainda há pouco, por outra razão, vai acabar com o Império de Alexandre, né? O Império de Alexandre acabará com o particularismo político, né, dos gregos, né? O Império de Alexandre se estenderá por grande parte do mundo conhecido e incorporará outros povos. Até a Pérsia. Na verdade, o Império Romano é uma espécie de réplica, de duplicação do Império de Alexandre. Bom, então, que há esses absurdos de que você falou na última aula, certamente. Isso é absolutamente condenável em si mesmo. Não há que jogar panos quentes. A visão grega da alma individual da pessoa era minimizada pela função da alma, que era o Estado. Ou seja, em função do Estado você podia matar uma criança. Não é isso? Podia matar uma criança. Isso não era só dos gregos. Repito que isso existe até hoje em quase todo mundo que não foi cristão. Em quase todo mundo. A minha pergunta era exatamente essa. Isso era dos gregos ou era Platão? Não, isso era dos gregos. Isso era dos gregos. Como é das tribos africanas, como é da China hoje, como é de toda a Ásia, quase toda a Ásia. Mas havia preocupação da eugenia? Eugenia, exatamente, é a eugenia. É a eugenia, perfeitamente. O que é expor uma criança que nasce aleijada, se não uma preocupação eugênica? Não é isso? Mas no caso do Platão, ele absorve esse pensamento. Absorve. Ele não. É muito interessante, vocês sabem que Santo Tomás de Aquino era um aristotélico, né? Ou seja, bebeu muito na fonte de Aristóteles. E ele fazia comentários aos livros de Aristóteles. E ao livro da Política, ele faz
até o livro 4. Depois ele não segue. Mas é previsível que não segue, porque é onde ele trata de aborto, de exposição de crianças aleijadas. Isso era demais para a cabeça de um monge, não é isso? Então, isto era um problema dos gregos nesta fase, do mundo helênico, né? da Magna Grécia. Eles tinham exclusivismo étnico, né? Para vocês terem uma correspondência, lembrem-se, a revolução que vai, revolução, eu não gosto desse termo, a reviravolta que vai significar quando um apóstolo diga que já não há grego, já não há pagão, nem judeu, homem nem mulher, mas são todos iguais diante de Deus. Isso é o oposto do exclusivismo grego. O oposto. São Paulo. Isso é o oposto. Por quê? Repito, para eles eram o povo superior. Os asiáticos eram inteligentes, mas fracos. Os nórdicos eram fortes, mas estúpidos. Além do mais, algumas pessoas nasciam naturalmente escravas. Tá? Isso nós vamos ver com Aristóteles. Mas isso mais ou menos como que permeava o conjunto do pensamento grego. Por outro lado, repito, eles não conseguiram, partiam de uma intuição correta, veja. É correto dizer que o indivíduo está para o Estado, assim como a parte está para o todo. Isso é correto dizer. Tá? Isso é correto dizer, e São Tomás o repetirá. O problema é como você entende essa subordinação. Eles entendiam de uma maneira tão radical que uma criança que nascesse aleijada não era digna de sobreviver, porque seria um prejuízo para o Estado. O mesmo, uma criança que nascesse além dos limites demográficos toleráveis pela cidade. Como é que ele compunha, né, esse ponto de tensão da sua ética? Não compunha. Não compunha. Não compunha. Isso não é um problema pro grego. Não é um problema. Não. Veja, o pensamento grego, por superior que seja, ele é aporético. Ou seja, ele acaba em beco sem saída. Ele acaba em beco sem saída. Todos. Né? Todos caem em beco sem saída. A nossa função é notar que, surpreendentemente, na Grécia, com todos esses problemas que eram universais, excetuado, repito, o povo judaico, né? Que era uma coisa à parte, eram universais, eles conseguem se alçar como uma espécie de povo eleito da razão. Né? Como é possível num mundo tão brutal? Né? Hoje nós não imaginamos, por exemplo, nós não conseguimos imaginar a exposição de uma criança que nasce aleijada. Né? Alguns de vocês conseguem isso? É demais, né? Nós temos milênios de outra história. Para eles era a coisa mais normal. E o surpreendente é que neste ambiente de exclusivismo étnico-político, neste ambiente de desprezo, digamos assim, pelaquela alma que nasce, ou que está por nascer, né? Vai dizer Santo Tomás: ora, aquilo que um dia há de ser homem já é. Hoje é muito engraçado, aliás, que apesar das pessoas defenderem o aborto, a gente não pode esmagar um ovo de tartaruga protegida, né? Por quê? Porque um ovo de tartaruga vai dar uma tartaruga, mas caramba, e um feto vai dar o quê? Né? Pois é, nós estamos retornando nos dias de hoje a algo grego, mas essas aporias, esses becos sem saídas foram insuperáveis para os gregos. Seria preciso esperar algum tempo para que isso se superasse, né? Tomás de Aquino, ele também admite a servidão, ou seja, o escravo, por outras razões. E a subserviência da mulher também. Por outras razões. É a famosa frase de Santo Tomás de Aquino, só para a gente não adiantar, eu vou chegar lá, hein? Minha última parte de Santo Tomás de Aquino, dizia ele. É porque o assunto tem uma correlação. Não, mas não tem nada a ver. Dizia ele, por exemplo, dos direitos conjugais. O corpo da mulher é do marido, o corpo do marido é da mulher. Né? Então, veja, não se tente encontrar em Santo Tomás de Aquino nada grego. Não se encontrará. Só se encontrará em Santo Tomás de Aquino algo grego no que eles tinham de melhor. Como também ele assimilou o que tinha de melhor o pensamento dos melhores filósofos muçulmanos ou judeus. Ele era uma espécie de esponja do que havia de melhor no campo do intelecto. Né?
Tem influência de Aristóteles em São Tomás de Aquino? Claro que tem, mas não no nefasto. Eu acabei de dizer que ele para seu comentário ao livro da política de Aristóteles no livro 4. É como se ele não aguentasse continuar. Claro, tinha que ele ia comentar sobre coisas como expõe a criança. São 8 livros. São 8 livros. Ele não aguenta, ele não segue. Ele não segue. Veja que nós estamos em mundos completamente diferentes, mas São Tomás vai pegar dos gregos toda essa beleza que eu acabei de dizer. Não essa coisa ruim. Tá? Não essa coisa ruim. São Tomás era um cristão e, portanto, ele obedecia a mesma norma. Não há diferença entre judeus e pagãos, nem entre homem e mulher. Né? Isso dizia São Paulo. Isto é uma coisa. Outra coisa é a harmonização hierárquica de uma sociedade. Isto é outra coisa. Veja, Platão também não harmoniza coisas diferentes pela virtude da justiça? Ele não põe 3 classes hierarquicamente subordinadas uma à outra pela virtude da justiça? Ora, isso também farão os cristãos. E, na verdade, mesmo que se diga o contrário, não há sociedade que não tenha subordinação. Se um dia houver, ela explode. Ela é insustentável. Ela é insustentável. Não há nada no mundo que não possa, que não tenha alguma subordinação hierárquica. Isto é impossível. Né? Mas esse é outro assunto. Vamos dar um intervalinho. Você ainda vai falar em Platão na próxima aula? Não, eu já vou começar com a história. Então, digo uma coisa, só para... Sim, peraí. Vamos ouvir aqui. Pergunta, não é? Vamos ouvir. Porque agora que a gente terminou Platão, você poderia, resumidamente, ver a diferença entre o pensamento de Platão e o pensamento de Aristóteles? É isso que eu vou fazer no segundo tempo. Bom. Exatamente isso. Tá ótimo. Exatamente. Eu vou começar pela coisa metafísica e deixo para outra aula as diferenças ético-políticas. Ok. Né? Mas é preciso primeiro ver a verdadeira revolução que ele causou com relação à tese das ideias. É o acesso das ideias. Não, a tese das ideias. As ideias que vamos falar. Entendi. Tá? Muito bem.